Pastor Léo aqui mais um dia para a gente poder dar sequência ao nosso estudo, desvendando o Pai Nosso. Mas antes eu gostaria de te agradecer a você que se inscreveu no nosso canal, que tem compartilhado os nossos vídeos. Muito obrigado, porque eu tenho ouvido bastante testemunho, gente que tem sido abençoada. E se você também tem sido abençoado, continue compartilhando os nossos vídeos, continue se inscrevendo e propondo a outras pessoas se inscreverem no nosso canal, para que eles recebam conteúdos da Palavra de Deus em primeira mão. Amém? Dando sequência aqui ao nosso estudo, gostaria de levá-los a Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 11. Esse texto vai dizer assim para a gente: e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Bom, Jesus está no monte fazendo o seu emblemático discurso, o seu emblemático e célebre sermão. E lá no versículo 9 ele disse: Pai nosso que estás no céu. Aqui no versículo 11 ele repete: o pão nosso. O que ele gostaria de nos comunicar? O que ele queria que a gente entendesse com essa palavra? A primeira coisa que talvez Jesus quisesse que a gente compreendesse era a questão da consciência de comunidade. Se o Pai é nosso, o pão também é nosso. Deus não faz distinção do seu pão. Ele entrega na diversidade, na multidão de pensamentos e de públicos. É na diversidade que Deus opera. Deus não trabalha na unidade, Deus trabalha na união dos diferentes. E isso é fantástico e fundamental. Nunca procure pessoas iguais, porque Deus não se move na unidade. Deus se move na união dos diversos. A segunda coisa que Jesus gostaria de nos ensinar com esse texto é a questão do egocentrismo. Jesus está dizendo: o pão é nosso. O pão não é meu. O pão não foi feito para mim. Ele não existe só porque eu existo. Portanto, eu não dou finalidade ao pão. Eu sou um meio pelo qual o pão passa para alimentar a outros. Portanto, o mais importante não é se eu recebi o pão. O mais importante é se esse pão que eu recebi pode ser chamado de nosso. O mais importante não é a quantidade de pão que eu tenho na minha mão. É se mesmo tendo pouco pão, eu tenho a capacidade de não olhar para o mundo do tamanho do meu umbigo e compartilhar esse pão que ora eu recebi das mãos de Deus. A terceira coisa que Jesus gostaria que a gente entendesse é que somente no compartilhamento existe a multiplicação. O que é super interessante, é fantástico, é que quanto mais eu compartilho, mais eu multiplico. Então a multiplicação não tem a ver com a quantidade que eu possuo, e sim com o número de pessoas que eu consigo compartilhar. E o nome disso é solidariedade. O quão solidário eu consigo ser nesse tempo de individualidades adoecidas. O quanto eu posso me doar pelo próximo. O quanto eu posso compartilhar aquilo que eu tenho, que eu recebo das mãos de Deus, e assim multiplicar essa semente que Deus colocou na nossa mão. A quarta coisa, que ele gostaria que a gente compreendesse é que além do pão ser nosso, ele é nos dado hoje. Nos dai hoje. E aqui ele gostaria que a gente entendesse a natureza fugaz, breve, temporal da nossa vida. O quão breve é a nossa existência, para que a gente perca tempo com minudências,
com coisas que não vão nos levar aonde Deus pretende que a gente chegue. A quinta e última coisa que ele gostaria de nos comunicar, ao meu ver, nesse texto, é o quanto a gente tem aproveitado o nosso tempo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quanto tempo você tem perdido, eu tenho perdido, preocupado com coisas passageiras que não vão nos levar a lugar nenhum. Lá no versículo 25 desse mesmo texto, Jesus ele vai dizer assim: não andeis ansiosos pelo que é vez de comer, ou pelo que é vez de beber, ou pelo que é vez de vestir. Não é a vossa vida maior que as vossas necessidades. Queridos, as nossas necessidades básicas não nos faltarão, mas elas não podem ser o motivo da nossa existência, o foco pelo qual nós existimos, aquilo que a gente nasceu para fazer. Não deve ocupar o nosso coração em demasia ao ponto de nos angustiar, porque senão ela nos rouba a capacidade de viver no agora. Ao passo que você também não pode perder tempo com o teu passado, porque o seu passado só existe na sua vida enquanto relato histórico. Você também não pode perder muito tempo com o seu futuro, porque o seu futuro é só uma possibilidade. Você tem que aplicar força, razão, inteligência, sabedoria no seu hoje, no seu agora, no seu presente. E assim aproveitar da melhor maneira possível a sua existência no único tempo que você tem, que é o agora. Que Deus te abençoe, você fica com essa palavra. Paz.